Você já ouviu falar em resgate de alma? Não? Vamos descobrir agora o que é isso e como a perda da alma pode estar influenciando o seu dia a dia. Quem ensina pra gente é o nosso colaborador, o líder xamânico, Vitor Hugo França. Vitor, como é que você tá, meu brother? Isso aí é diferente, isso eu não tinha visto ainda. É diferente, esse aqui é dos Navarros. Navarro! Dos grandes amigos nativo-americanos. Olha, legal. Bonito, né? Muito bonito isso. Você tá bom, meu velho? Ô, querido, bom te ver, viu? Obrigado. Bom te ver. Você tá todo de... É engraçado. É todo xamânico você, né, Vitor? Obrigado. O que é esse negócio de resgate de alma, Vitor? Então, Rony, isso é uma grande técnica nativa americana, né? Que os nativos desenvolveram a partir de uma percepção que eles tiveram há milhares de anos, uma técnica onde você vai reconstituindo, vai regenerando a energia do ser humano. Ah, a energia, tá. E está ligado diretamente à nossa alma, ligado à nossa essência, né? Então, dentro desse procedimento todo, os nativos, há milhares de anos, né, percebiam o quanto os nativos mais curadores, né, os xamãs, percebiam o quanto os nativos ali que saíam, por exemplo, uma caça, eles poderiam ter uma experiência mais traumática, mais forte, e aquilo geraria na pessoa vamos dizer assim, uma fragmentação de alma, uma fragmentação da energia da pessoa. E ela sempre ficava naquele processo um pouco assim, como se estivesse num delay, como se estivesse distante de si mesmo, né? Então era feito o quê? Um trabalho com essa técnica, onde você vai levando a pessoa num processo de regeneração dela. Então isso já vem assim de forma ancestral, sendo trabalhado, né, e sendo redescoberto para a gente aplicar na nossa vida no dia de hoje, né, na nossa vida cotidiana mesmo. Na sua visão, quem é que precisa desse resgate? Então, toda pessoa, ela precisa entender assim, nós temos nossos padrões energéticos, nós temos nossos padrões internos. Então a pessoa que precisa de um resgate são pessoas que normalmente se expõem a algum tipo de fato forte, com um nível de profundidade ali na vida dela. Algo que machuca, por exemplo, a memória emocional dela, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela teve assim... Quase todo mundo. Sim, é que às vezes, assim, algo mais corriqueiro, algo mais simples, aquilo não chega, vamos dizer assim, a ter uma perda de alma, né? Os nativos têm uma frase que eu gosto muito, que eles falam assim, né? Os nativo-americanos falam isso. É necessário trazer a pessoa de volta para casa, né? Resgatando esses pedaços de alma dela. Então, por exemplo, uma pessoa passa por um relacionamento tumultuado, um relacionamento que de repente houve uma ruptura, né? Traumática. Né? E ali, mais do que isso, a pessoa que está envolvida nesse processo, ela diz para ela mesma, né, que aquela pessoa que saiu da vida dela levou uma parte dela, levou o coração dela. Então, necessariamente, simbolicamente, acontece isso, porque emocionalmente a pessoa se fragmenta nesse processo. Você quer ver um outro exemplo muito clássico disso? Pessoas que passam, por exemplo, por perdas de entes queridos, por exemplo. A pessoa não administrando um processo de consciência, um processo de aceitação consciente, ela se machuca muito naquele processo traumático, naquele momento de perda. Óbvio, não estamos falando de amor, de saudade, de coração, isso sempre existe. Mas como a pessoa lida com aquele momento difícil. Uma outra questão que acontece muito, Rony, a questão, por exemplo, de traumas de infância, né? Alguém que passou, por exemplo, um trauma de infância, como, por exemplo, um abuso sexual, por exemplo, um abuso na infância. A pessoa tinha 5 anos de idade, ela pode não lembrar, mas a alma dela lembra. A alma dela passou pelo processo e fragmenta energeticamente. Então tem vários casos, no dia de hoje, por exemplo, uma cirurgia que a pessoa passa por um processo difícil, sabe? Acidentes, tem vários acidentes que causam esse tipo de fragmentação da alma. E aí ocorre a perda da alma. Exatamente, a pessoa perde, como se ela perdesse, assim, na verdade isso é uma forma de fuga da alma, é uma forma de autoproteção, porque aquele fato forte, ele é tão intenso, ele é tão traumático, que é como se fosse uma fuga daquela sua energia, da sua percepção, da sua essência. Então o que é necessário? Trazer de volta essa reconstituição, porque senão fica aquele vazio, aquela lacuna, você entendeu? Na energia da pessoa. Agora, essa relação entre os traumas vividos pelas pessoas e a tal fragmentação da alma não significa que ela vai perder totalmente. Ela está fragmentada. Então, exatamente. Dá para você colar os pedaços. Desculpa.
tecnicamente, né, isso. dá para você reconstituir, Tá. dá para você compor. Por quê? Olha a importância disso, Rony. As pessoas, né, hoje em dia, principalmente nesse meio urbano, a gente fala nessa matrix, né, nesses processos tão caóticos que existem, turbulentos, a pessoa ela precisa cuidar muito da essência dela. Então, quando ela se expõe, quando ela se fragmenta, ela perde essas partes, essas energias. Então, obviamente, ela ainda tem lá a reconstituição dela interna, né, a energia dela, mas precisa o quê? Trazer de volta essas partes, ou seja, trazer essa cura para a pessoa, por quê? Senão ela fica com essas lacunas internas. E aí acontece fatos assim que é muito perceptivo no comportamento da pessoa, né? Por exemplo, hoje a gente fala muito sobre depressão, né? Depressão é constituído muito quando você percebe que a pessoa teve algum sistema, alguma coisa que levou ela para esse processo de depressão. Por quê? Porque ela teve uma perda de energia, ela teve uma perda, uma fragmentação de alma. Você entendeu? Então ela fica com esse vazio interior, sabe? Com esse vazio. E esse sentimento de vazio existencial sim, também, sim. Pode ser, de fato, um sinal de perda da alma. Com certeza. Com certeza, aquele vazio interno, aquele vazio, sabe, que a pessoa não encontra um preenchimento, não é algo que ela está buscando, é algo que está dentro dela que está faltando. Entendi. E aí a gente fala de energia, né, Rony? Então, dentro desse processo, a pessoa pode ter essa fragmentação e energeticamente ela fica enfraquecida. Como é que isso interfere na vida das pessoas? Com depressão? Olha, existem vários sintomas. Por exemplo, depressão é uma delas, é clássico isso. Por exemplo, vícios. A pessoa, de repente, ela fica propensa a ter vícios que ela nunca teve antes. E aquilo é uma forma de quê? De compensação dessa falta de energia, essa fragmentação que ela teve. Sabe, ela tenta preencher, às vezes, um vício, seja ele qual for, tá? Existem vários, né? Até uma questão compulsiva, por exemplo, porque ela está tentando compensar, né? E a sabedoria interna, a nossa força, a nossa alma sabe que ela precisa recompor. Então começa a pessoa a ter vícios, depressões, síndromes variadas que existe aí hoje no ser humano, né? Porque a pessoa está precisando de quê? De um preenchimento que não vai ser dessa forma, você entende? Mas ela busca alguma saída, né? Agora, essa coisa da repetição dos padrões, Vitor, que a pessoa vai cometer os mesmos erros, atrair o mesmo tipo de problema. Isso é uma coisa que acontece. A moça, por exemplo, se separa do marido porque ele tem determinado vício. De repente ela tropeça no outro que também tem o mesmo vício. Isso está ligado também à perda da alma? Está muito ligado, Rony. Excelente questão. Porque assim, a pessoa ela está num looping, né, de padrão comportamental, que justamente vai gerando cada vez mais esse processo. Jung falava muito no livro dele, O Homem e Seus Símbolos, sobre essa questão da ruptura, né? A pessoa está num processo de ruptura com essa energia, né? E isso é muito legal, Rony, porque a gente, quando fala sobre resgate de alma, sobre fragmentação energética, a gente fala sobre qualquer ser humano, né? Sem dogma, sem nenhum tipo de processo, né? Claro. Então, quando a pessoa está nesse padrão, nesse looping, ela começa a fazer o quê? Ela começa a repetir processos, né? Às vezes, ela precisa fazer uma reorientação de si mesma. E aí entra autoconhecimento, autoaprimoramento, né? Ou seja, a pessoa buscar um desenvolvimento pessoal para que ela consiga lidar melhor com isso, sabe? Porque aí ela começa a mudar. Sabe aquela pessoa, Rony, que fala assim, a pessoa pavio curto, né? Que fala, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Então, isso é algo muito negativo. A pessoa está num padrão onde ela fala que ela é assim mesmo, e eu sou assim, só que daí o que acontece? Ela fica nesse processo e ela não dá um passo a mais para a própria evolução dela, você entendeu? Entendi. E ela fica presa nesse processo. Bom, é possível a gente evitar essa perda de alma? E se é possível, como? Olha, é uma coisa que eu falo sempre para os alunos, né? Eu falo sempre nos trabalhos, que assim, é possível, por exemplo, hoje você tomar consciência de que isso existe, de que isso é um fato, que a gente pode monitorar isso e cuidar. Então, por exemplo, é possível você, eu brinco com os alunos, falo assim, fechar essa torneirinha, dá para fechar. O seu comportamento, celebrar mais a vida, sabe? Ter um comportamento de mais assertividade. Então, por exemplo, como eu citei na questão anterior que você comentou, essa questão, por exemplo, de como você reage à questão dos desafios que aparecem na sua vida, sabe? Um fato, uma situação que às vezes não é tão agradável, como que você age em relação a isso ou você reage, sabe? E aí entra a questão da sua energia, né? Da sua exposição a isso. Cai essa questão energética e aí a alma, ela não quer viver aquilo.
Ela não quer viver aquela dor, você entende? Então a pessoa perde a energia dela. Por isso é importante essa consciência de saber lidar e se preparar cada vez mais para as questões da vida. Inclusive, como eu disse, celebrar mais a vida, trabalhar o seu alto amor, sabe? Trabalhar a sua automotivação, né? Entusiasmo. Isso é uma forma de você evitar uma perda de alma, né? Isso é muito favorável. Agora, uma vez que a alma já foi perdida, o que a gente pode fazer? Boa pergunta. Bom, primeiramente, a pessoa tem, como eu expliquei, né? Tem possibilidade de evitar, ok? Agora, já houve uma perda de alma, já houve uma ruptura, né? Primeiro, Rony, isso já vem desde a ancestralidade, isso é feito através de um trabalho vivencial, é feito através de uma vivência, onde a pessoa é acompanhada e assistida, né, por um facilitador. A gente utiliza muito a ferramenta que é o tambor para fazer um trabalho, né, fazer um tapete sonoro muito bonito, onde você vai conduzindo a pessoa até aquele momento onde você sente que ali ela teve uma fragmentação, né? A gente vai chegando naquele processo através de uma vivência presencial, muito bem condicionada e trazendo aquelas partes de volta para a pessoa, trazendo aquela energia, como eu falo sempre, né? Mostrando que está tudo bem, que tudo pode se recompor novamente, que a pessoa pode novamente se fortalecer, que aquelas partes podem se unir, que é novamente seguro, sabe? A pessoa está com aquela energia dela de volta e que dali para frente ela segue recomposta, a gente fala da inteireza, né, da completude do ser, né? Então, através da vivência é o processo único e o processo assim mais correto. Você falou no tambor, né, que temos um tambor aqui. Sim. A Kika, minha mulher, há muitos anos atrás foi uma grande e aplicada estudiosa de xamanismo. Sério, sei. E tem um apreço monumental por tambor, diz que é a coisa mais importante, uma das mais importantes. Sim, uma ferramenta... É o tambor. Por quê? Então, você, por exemplo, se você vai fazer uma, sei lá, uma premonição qualquer em relação a isso, se aparece o tambor de alguma forma, é sinal de sucesso. Por que essa história do tambor? Então, Rony, o tambor, ele tem assim toda uma energia, né? Veja bem, aqui nós temos duas energias muito fortes, que é a madeira, né? E a pele do animal. E lembra, o tambor, ele é todo feito de uma forma muito sagrada, né? A madeira é pedido licença para a floresta, é pedido licença para aquele animal que desencarnou ou ele teve a ida dele embora para outro plano e você traz novamente a vida desse animal no tambor. É uma forma de você homenagear aquele animal. Sabe? Bonito isso. É bonito, né? É bonito. E o tambor, assim, tecnicamente falando, é um instrumento de poder. Inclusive, ele é estudado nos Estados Unidos, né? Porque a vibração que ele emana, quando você toca, essa irradiação, ela atinge níveis de hertz, onde leva uma energia que a pessoa, por exemplo, entra num relaxamento ou num processo de uma jornada, como a gente faz na vivência para fazer a busca do resgate de alma. Então, a vibração do tambor, ele leva nesses estados de consciências diferenciado. Entendi. Você entendeu? Então, ele é realmente assim, um instrumento simples, mas muito forte nesse sentido. Por isso que ele tem toda essa... É que a gente fala, o espírito do tambor, ele fala, né? Ele é um grande conselheiro, é por isso que a Kika falou justamente isso, né? Um grande conselheiro, é tudo isso de usar por esse lado, por esse tópico. O tal do tambor. Agora, muito bem, você resgatou a sua alma. Que benefícios você vai poder sentir depois que a sua alma foi resgatada? Nossa, é algo assim, um empoderamento, Rony, absurdo assim. Por quê? O poder pessoal da pessoa, o poder pessoal, sabe? A sua essência fica fortalecida, a sua autoconfiança fica fortalecida, o seu poder de coragem, sabe? De enfrentar as questões, puxa, vamos resolver, vamos arregaçar a manga, vamos fazer, sabe? A sua percepção, né? Os valores, o entusiasmo, tudo isso fica muito fortalecido. Porque a pessoa está na inteireza dela, ela está na completude do ser dela. Então, tudo é possível, sabe? A pessoa, ela acredita mais, ela busca mais. Você vê pessoas que o olho dela está brilhando. Por quê? Porque ela está na essência, ela está na completude dela. A alma dela está inteira, né? Ela não tem fragmentos que possam machucá-la. Porque a questão da fragmentação muito vem através de dor, né? De uma dor, de um processo, de algo. Então, quando a pessoa está com a sua reconstituição, nossa,
é um outro ser humano, é uma transformação absurda, assim. Olha. Agora, Vitor, para encerrar o nosso papo, você Sim. pode ensinar alguma prática, sei lá, que seja simplista, para a gente começar a realizar esse resgate da alma? Ótimo. É como eu te disse, né? A prática principal é uma vivência mais profunda, né? Que a gente faz. Agora, mas nesse momento... Uma coisa mais prática. Dá para ensinar uma questão assim da pessoa realmente fazer uma conexão, sabe? Começar a valorizar essa reconexão dela com ela mesma, você entendeu? Da alma dela. Eu vou até usar o tambor aqui. Ótimo. Uma coisa importante, Rony, o tambor, ele está ligado diretamente ao nosso coração, sabe? Ao toque do nosso coração, a nossa essência, né? Então eu vou deixar só tocando um pouquinho aqui de fundo e eu quero falar para o seu telespectador o que a pessoa pode fazer de uma forma simples, uma dica assim muito importante, é a pessoa, por exemplo, em algum momento do dia dela, em algum momento que ela sentir, ela ter um minuto para ela, né? E naquele minuto, ela fechar os olhos dela e ela respirar para a alma dela, em homenagem à alma dela, um minuto. E nesse momento, eu peço para ela fazer até algo mais, ela mentalizar exatamente o seguinte, como se fosse um comando que ela dá para ela. Eu honro a minha alma. Eu honro a minha alma. Respirando um minuto e mentalizando essa afirmação. A batida do coração. Né? Sentindo, sabe? Sentindo o coração dela. Sabe aquele momento que ela está com ela mesmo? Sim. Um minuto no dia. E ela fechar os olhos e sentir. Eu honro a minha alma. Ou seja, vai ampliando a conexão dela com a essência dela, fortalecendo toda a existência dela, dando mais sentido para tudo isso que ela está vivenciando, para a jornada dela, que é uma jornada especial, todos nós somos especiais, temos uma jornada maior no plano do Criador, né? Então, nesse momento, é isso que eu deixo para ela, deixo de presente para vocês mentalizarem e sentirem. Obrigado, querido. Vitor Hugo França, líder xamânico, é nosso parceiro aqui no Todo Seu. E essa dica do tambor, nossa, aqui que tinha um negócio de tambor, legal.